Pessoal, bom dia. Uma feliz Páscoa para todos. E hoje, sendo Páscoa, né? A gente não vai falar sobre coelhinho. Eu até pensei em chamar o Fábio Coelho para pregar hoje, que faria muito sentido, mas não foi possível. Então, vocês vão ter que me ouvir mesmo. E sendo assim, se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 14 ao 20. Então, essa é a passagem que fala a respeito da ceia. Como você bem sabe, isso acontece no período da Páscoa judaica. E aqui em Lucas 22, 14, começa dizendo assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém. Então, como eu já disse, essa passagem aqui, esse momento na vida de Jesus com os discípulos, ele acontece bem no período da Páscoa, do momento que o povo de Israel comemorava a festa da Páscoa, né? Se você não está familiarizado com as festas judaicas, o que você tinha naquela época ali é que a festa da Páscoa era uma das festas que fazia parte de 3 períodos no ano em que os judeus eles iam até a cidade de Jerusalém para comemorar as festas que haviam sido designadas na lei de Moisés. Então, essas festas se dividiam em 3 viagens. A primeira viagem era a viagem da festa da Páscoa, essa que a gente está vendo aqui acontecer, e ela era bem o início do ano. Por quê? Porque lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus estabelece a Páscoa, no contexto da saída do povo de Israel do Egito, ele estabelece que a partir daquele momento, aquele mês ali da comemoração da Páscoa seria o primeiro mês do calendário judeu. E é mais ou menos dessa época que o povo judeu conta o tempo. Por isso que quando a gente vai ouvir a respeito do calendário judaico, do ano judaico, você vai ver que eles estão no ano 5.000 e não sei quanto, é exatamente pelo fato de que eles contam a partir desse momento da saída do Egito. Então, aqui, o que acontece é que Jesus está reunido com seus discípulos, eles estão comemorando essa festa. A gente precisa entender primeiro o que eles tinham em mente quando eles estavam fazendo aquilo, para a gente poder entender, inclusive, a ceia. Porque a ceia hoje, quando a gente faz a ceia, a gente está fazendo a ceia baseado naquilo que Jesus fez aqui. E o que Jesus fez aqui está baseado na Páscoa judaica. Então, Jesus senta com eles ali, e o que está acontecendo ali na época? Eles vão comemorar aquela festa, fazendo memória do Êxodo. E o que acontece no Êxodo? Então, como eu disse aqui, em Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 13, a gente não vai ler aqui, mas se você quiser ler depois a passagem. Mas eu quero explicar para você qual é o contexto ali da Páscoa sendo estabelecida. Para você entender um pouco, a Páscoa ali, ela não é simplesmente uma festa que Deus ordena que eles comemorem. Dentro daquelas 3 viagens que eu falei, existem festas que Deus simplesmente estabeleceu. Ele disse, ó, vocês vão comemorar essa festa aqui, fazendo referência a tal coisa. Mas
a festa da Páscoa, ela não é simplesmente uma comemoração em obediência ao que Deus falou, mas ela é um acontecimento pontual na história de Israel. Quando a gente fala Êxodo e quando a gente fala Páscoa, na verdade a gente está falando da mesma coisa. Porque o Êxodo e a Páscoa, eles se misturam na história de Israel. Nessas 3 viagens que o povo fazia, eles começavam a viagem da Páscoa comemorando a festa dos pães asmos. O que seria a festa dos pães asmos? Seria a festa dos pães sem fermento. Eles comemoram essa festa e, basicamente, o que eles vão fazer é que eles vão comer pães que não vão ser fermentados, junto com ervas amargas. Essa festa é o primeiro passo ali no período da Páscoa. Só que na história de Israel, na verdade, não é que eles fizeram propositalmente pães sem fermento. Mas porque eles tiveram que sair às pressas do Egito, os pães não tiveram tempo de fermentar. E por isso, eles comeram basicamente pão duro no caminho, não porque eles estavam seguindo um ritual, mas simplesmente porque foi a forma como as coisas aconteceram. Mas quando Deus fala para eles comemorar, eles falam, vocês vão comer esse pão duro aí que comeu na viagem. Por quê? Porque eu quero que vocês lembrem que vocês foram tirados às pressas do Egito. E vocês saíram às pressas do Egito porque eu libertei vocês. E vocês vão comer ervas amargas. Por quê? Porque vocês vão lembrar o amargor da escravidão pela qual vocês passaram no Egito. E essa é a primeira festa, a festa dos pães asmos. Depois disso, você tem a comemoração da Páscoa. Você tem o cordeiro que é morto depois de passar alguns dias com aquela família. E depois disso, você tem a festa do molho das primícias. É o momento em que eles vão pegar a colheita e os primeiros... o primeiro resultado da colheita ali vai ser apresentado diante de Deus. Quando a gente olha para o estabelecimento dessas festas e a gente olha para o que acontece na história e no ministério de Jesus, você vê que existe um paralelo muito grande. Jesus passa por um período de grande amargor, mas ele é esse pão sem fermento. Ele é esse pão que não tem o fermento do pecado em si e que é colocado diante de Deus. E, ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro Pascal, ele é o Cordeiro que é morto pelos nossos pecados. Mas ele também é esse molho das primícias que é apresentado diante de Deus, sendo o primogênito dentre os mortos. O primeiro que ressurge do túmulo com um corpo glorioso. Mas quando a gente se volta para a festa, a gente precisa lembrar da história de Israel. E eu sei que pode ser que vários de vocês conhecem essa história, estão familiarizados com ela, já ouviram várias vezes, mas a gente sempre pode ter pessoas aqui que não estão familiarizadas com a Escritura, que não conhecem a Bíblia, que não se lembram das histórias, ou pelo menos da ordem dessas histórias, às vezes até mesmo pessoas que são cristãs, mas que não leem muito bem em suas Bíblias, que só frequentaram a igreja a vida inteira. Então a gente precisa lembrar disso. Quando a gente fala a respeito do povo de Israel sendo liberto do Egito, a gente está falando de uma história que foi construída durante centenas de anos. A gente está falando de um negócio que vai datar lá de uma promessa que foi feita para Abraão. Quando a gente usa o termo hebreu para se referir ao povo judeu, a gente está usando um termo que remete a Abraão. Abraão é o hebreu original, porque hebreu tem a ver com a tradução de um termo que significa aquele que atravessou o rio. Inclusive, na própria festa da Páscoa, dentro da tradição judaica, existia um momento em que o pai de família se levantava, abençoava o alimento e o filho, um dos filhos daquela família, tinha que perguntar para o pai, pai, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? O filho, geralmente o filho mais novo, perguntava isso para o pai. E o pai respondia para ele citando o texto de Deuteronômio 26, versículo 5. Vamos dar uma lida aqui nesse texto?
Deuteronômio 26:5 vai dizer o seguinte. Deus ali está orientando o povo a respeito do que eles vão fazer futuramente. Deuteronômio 26, versículo 5, diz o seguinte: então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Então isso daqui é uma orientação para Israel no futuro. Mas isso começa lá quando Abraão recebe promessas da parte de Deus de que ele ia se tornar uma nação grande e poderosa, de que ele iria para uma terra que iria manar leite e mel, mas ele vive a vida inteira como peregrino. Depois disso você tem um momento em que José, que é filho, então você tem Abraão, que é pai de Isaac, Isaac, que é pai de Jacó, Jacó, que é pai de José. E José é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele é traído pelos irmãos dele por inveja. Mas ele é traído pelos irmãos, maltratado por eles, é enviado para o Egito, sofre, é preso injustamente, mas Deus abençoa José e ele permanece fiel àquilo que Deus havia prometido para ele, e o que acontece é que ele, por um milagre de Deus, e também pela humildade e sabedoria dele, ele se torna governador do Egito. Ele se torna alguém de renome na terra. Ele ajuda Faraó a compreender aquilo que Deus está falando. E isso faz com que José tenha uma posição de privilégio, e isso faz com que ele tenha condições de salvar a sua família da fome. Por meio da sua morte e sofrimento, por meio do seu sofrimento e quase morte, por meio da angústia que ele tem que passar, causada pelos seus próprios irmãos, ele tem a possibilidade de oferecer a eles salvação. Isso lembra você de alguém? Então, depois disso acontecer com José, o povo de Israel fica ali no Egito, eles crescem como nação, mas em um momento eles são escravizados. Por quê? Porque se levanta um faraó que não conhecia José. E ele começa a ver a força do povo hebreu, e ele tem medo. Então ele escraviza e oprime eles. E é exatamente nesse momento que Deus começa a ouvir o clamor do seu povo. Ele levanta um homem chamado Moisés. Um homem que era para ter sido morto por causa da crueldade de Faraó, mas que Deus resgatou e fez com que ele crescesse dentro do palácio de Faraó. Esse homem é chamado por Deus, depois de ter tentado libertar o seu povo, falhado, e na sua decepção ele vai viver no deserto, mas Deus chama ele, e ele é usado como instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. Ele é aquele que chega diante de Faraó e proclama os juízos de Deus sobre a terra do Egito. Ele é aquele que libera aquelas 10 pragas que são um juízo da parte de Deus contra os deuses do Egito. Ele transforma as águas do rio Nilo, que era considerado um deus, ele transforma essas águas em sangue. Ele enche a terra do Egito de rãs, confrontando um dos deuses egípcios que tinha uma cabeça de rã. Ele faz com que a terra se encha de piolhos, de moscas. Ele envia uma peste sobre bois e vacas, que eram animais sagrados na terra do Egito. Ele fere os egípcios com inúmeras feridas sobre o seu corpo.
Ele lança chuvas de pedras que destrói as plantações. Ele libera gafanhotos que destroem o que sobrou das plantações. Ele traz escuridão total sobre o Egito, sendo aquele um lugar que se orgulhava de servir ao Deus do sol. E, por fim, ele traz morte para todos os primogênitos, até mesmo para o primogênito de Faraó. Faraó era considerado um deus, mas ele se vê totalmente impotente diante do poder de Deus. O seu sucessor é morto pela sua teimosia, pela dureza do seu próprio coração, porque ele não quer se dobrar à vontade de Deus e libertar o povo de Israel. E é nesse momento, com a morte dos primogênitos, quando Deus orienta Moisés dizendo: vocês vão pegar um cordeiro por família, vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele, passar nos umbrais das suas portas, e aí eu vou enviar um anjo da morte sobre o Egito. Esse anjo da morte, ele vai ver o sangue nas portas, e ele vai passar pela sua porta. Ele não vai entrar na sua casa. E é daí que vem o nome Páscoa, que no seu sentido original significa passar por cima, né? Em inglês o pessoal fala Passover. Então, a Páscoa tem a ver com esse momento. É o momento em que, ao mesmo tempo, Deus envia o mais forte dos seus juízos, mas, ao mesmo tempo, ele demonstra que o sangue do Cordeiro é o que Israel precisa para escapar da morte. E escapar da morte significa não só ser livre do mal, mas ser liberto da escravidão. Aquilo que Jesus fez por nós não tem a ver só com livrar a gente do inferno. Olhando para a festa da Páscoa, a gente aprende que o que Jesus fez não tem a ver só com te livrar da morte, mas tem a ver com te libertar da escravidão. Todo ser humano nasce escravo do pecado. Isso é real nas Escrituras e isso é real na nossa prática. Porque não existe uma pessoa que consiga ser plenamente coerente, até mesmo com aquilo que ela acha certo ou errado. Não existe uma pessoa na história da humanidade que nunca tenha ido contra a sua própria consciência, que nunca tenha experimentado culpa, que nunca tenha compreendido que estava errando, mesmo sabendo o que seria necessário para não errar. O nosso problema não é saber a diferença entre o certo e o errado. O nosso problema é não ter poder para fazer aquilo que é certo, mesmo quando a gente sabe. Mesmo quando a gente tem consciência. Tem gente que fala que o problema de outros é que eles precisam tomar vergonha na cara. Que eles precisam assumir responsabilidade pelas suas vidas. Que eles precisam ganhar consciência do que eles devem fazer. Que eles precisam acreditar, que eles precisam um monte de coisa, mas a verdade é que não tem nada que a gente possa fazer para livrar a nós mesmos da morte. A gente faz piada com isso. A gente fala de um monte de coisa, do quanto que a gente aconselha os outros, mas não consegue colocar aquilo ali em prática na nossa própria vida. Do quanto que a gente, às vezes, tem tanta sabedoria para lidar com situações externas, mas tem complicações dentro de nós mesmos que a gente não faz a mínima ideia como resolver. E isso acontece porque você é um pecador. O seu coração, ele foi corrompido e manchado pelo pecado. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que você é tão mal quanto você poderia ser. Isso daí eu tenho certeza. Ninguém aqui atingiu a plenitude do seu potencial de maldade. Você ainda tem muito para crescer. É como eu ouvi esses dias, falo assim, as pessoas reclamam de coisas a respeito de mim, mas olha,
elas não sabem que eu poderia ser muito pior. E eu acho que elas não apreciam isso. Sabe, eu acho que eu devia ser elogiado. Olha, parabéns, cara. Você podia ser muito pior do que você é. E você está fazendo uma forcinha. Mas, gente, até a força que a gente faz para não ser tão ruim quanto a gente poderia, a gente só faz por interesse. Porque se você pudesse ser tão ruim quanto você tem capacidade para ser e sair impune, você seria. Você seria. O problema é que isso traz consequências negativas. E é exatamente nisso que a gente vê a raiz do pecado em nós. Não tem nada na nossa vida que a gente possa separar e dizer, isso daqui não foi tocado pelo pecado. Você não consegue separar as suas motivações, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus relacionamentos, em tudo na sua vida. Se você procurar o suficiente, você vai encontrar o pecado ali à espreita. Você vai encontrar ali as motivações erradas. Você vai encontrar ali a inveja, a cobiça. Você vai encontrar ali a ira. Você vai encontrar ali o orgulho, a autossuficiência. Você vai encontrar ali coisas que deixam muito claro que você não é uma pessoa boa. Mas para isso você precisa ter coragem. E às vezes é exatamente isso que a gente encontra. A gente encontra a nossa própria covardia. A nossa falta de força moral para encarar a realidade a respeito do que habita no nosso interior. Mas Deus deixou muito claro uma coisa para o seu povo naquele dia. Nenhum de vocês está escapando do anjo da morte pela sua própria justiça. Não existe diferença nenhuma entre Israel e o Egito nessa praga, a não ser o sangue do Cordeiro. Nenhuma outra diferença. Nenhuma outra diferença. Não tem nada. Não tem nada que separe, a não ser o sangue. Se um egípcio pegasse um cordeiro, matasse ele, passasse o sangue nos umbrais das suas portas e comesse aquele cordeiro com a sua família, ele seria livre. Ele não experimentaria a praga. Ele não sofreria as consequências, porque não tinha a ver com o caráter de quem estava dentro. Não tem a ver com o seu coração, com a sua disposição, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o sangue de Jesus. Tem a ver com o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro não analisa o seu caráter. O sangue do Cordeiro está ali pela fé. Os israelitas passaram aquele sangue nos umbrais pela fé, não pelo bom caráter, não pela boa capacidade moral, não pela muita disciplina, não porque eles eram melhores em qualquer coisa, mas simplesmente porque eles ouviram aquilo que era a palavra de Deus e eles creram. Eles creram. E quando eu falo que eles, de fato, creram, eu não estou dizendo que eles estavam com plena confiança naquilo ali. Se você ler um pouco a história, você sabe muito bem que esse não era o forte deles. Quando eu digo que eles creram, eu quero dizer o seguinte: eles fizeram. Eles andaram em cima daquilo que ouviram. Não importa como estavam os sentimentos deles. Eles simplesmente fizeram. E quando eu digo fazer, eu não estou dizendo de um feito moral. Eu estou dizendo simplesmente de ouvir a palavra de Deus e falar, tá bom, então é isso. Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho acesso à presença de Deus,
eu sou filho por causa do sangue de Jesus, por causa da justiça dele e não da minha. Deus me amou a ponto de enviar o seu filho para morrer por mim. Ok. Eu vou viver em cima disso. Eu vou viver em cima disso. Mas e a hora que o meu sentimento falhar? Não importa. O sangue na porta não estava olhando para o sentimento de ninguém. O sangue na porta não estava olhando para o estado emocional da pessoa. O sangue na porta não estava olhando se a pessoa estava tendo uma crise de ansiedade por pensar que talvez seu filho primogênito ia morrer. Ou talvez, sendo um filho primogênito, estava passando por uma crise de profunda depressão, imaginando, eu vou ser morto. Cara, não interessa o estado emocional, contanto que a pessoa tivesse o sangue nos umbrais e ficasse dentro da casa. Se está dentro da casa, em depressão, o que importa é que está dentro da casa. Se está dentro da casa, com crise de ansiedade, o que importa é que está dentro da casa e o sangue está lá. Se a pessoa está numa profunda crise de fé, ela fala assim, mas eu não sei, eu estou numa dúvida terrível que está me corroendo por dentro se esse Deus de Israel de fato existe. Eu não sei se ele existe. Mas ela estava dentro da casa e o sangue estava nos umbrais das portas. Não importa. Não importa o estado emocional, não importa o estado da mente, não importa o que você está sentindo e o que você está pensando. O que importa é o sangue. Fé não é estado emocional, gente. Fé tem a ver com confiar na palavra de Deus e andar em cima disso. Ah, mas eu não estou bem. Ah, eu não estou bem, então eu acho que eu não vou na reunião da igreja caseira. Cara, se você não está bem e você não vai na reunião da igreja caseira, olha, eu entendo o seguinte, você falar, cara, eu estou tendo uma crise psicológica séria e eu realmente não consigo. Isso é uma coisa. E eu entendo perfeitamente, porque eu já passei por isso. Mas se você está dizendo assim, olha, eu não estou me sentindo bem, então para eu ficar melhor, eu vou me afastar dos irmãos. Você não está andando em cima. Não, eu pequei. Eu pequei, então eu estou com vergonha de ir no culto. Não, você não está andando em cima. Você está andando em cima das suas obras. Você está andando em cima do seu estado emocional. Não, eu sinto que eu sinto que eu não estou pronto ainda, então eu não quero fazer esse negócio aqui. Eu acho que eu não tenho condições de pregar o evangelho para essa pessoa. Eu acho que eu não tenho condições de discipular esse irmão. Eu acho que eu não tenho condições de entregar uma palavra que eu senti. Eu acho que eu não tenho condições de orar por essa pessoa. Não, você não está andando em cima da palavra de Deus, você está andando em cima da sua própria performance. E a Páscoa tem a ver não com o caráter, a performance, o estado emocional ou qualquer outra coisa da pessoa que está dentro da casa. Ela tem a ver com a pessoa estar lá. E ela tem a ver com o sangue estar do lado de fora. A festa da Páscoa judaica, ela tinha a ver com uma série de coisas que deveriam ser obedecidas, que estavam na palavra de Deus, mas tinham também algumas tradições que eram observadas pelas pessoas da época. Às vezes a gente tem uma noção errada, que a gente acha que os apóstolos, apesar de serem judeus, que parte do processo de conversão deles significava abandonar o judaísmo e qualquer prática semelhante a essa. Gente, isso daí não é errado. Um judeu não precisa abandonar o judaísmo. O que ele precisa é abraçar Jesus como seu Messias. O que não precisa é um gentio querer se tornar judeu. Isso daí não precisa.
O gentio querer... Falou assim, gente, eu tenho uma piada que, infelizmente, eu perdi alguns anos atrás. Que eu sempre falava assim, eu falava assim, gente, já pensou que nada a ver, pô, um negão de quipá? Mas aí eu conheci um judeu que é negão. Aí agora porque o cara nasceu na Etiópia, e aí, pô, super gente boa. E, se você não sabe isso, existe um grupo de judeus, inclusive é possível provar geneticamente que eles são judeus, só que é um grupo dentro da Etiópia. E aí os caras são negão e são judeu. E usa kippá. Então eu não fiquei sem minha piada. Por conta dessa aí, né? Não sei, né? Talvez, enfim, talvez foi Salomão que fez essa bagunça, não sei não. As teorias são por aí. Mas enfim. A gente é brasileiro. E tem um monte de gente que está inconformado, porque a pessoa acha assim, mas eu não posso ser só brasileiro, eu preciso ser alguma outra coisa. Tipo, me ajuda, me dá um incentivo. Não tem uns 2% aí de judeu askenazi, não? Para eu me sentir especial, né? E a gente acaba perdendo de vista isso, fala assim, gente, não tem a ver isso daí. Assim como o judeu não precisa abandonar as práticas judaicas, ele só precisa abraçar Jesus como seu Messias, o gentio não precisa abraçar práticas do judaísmo. Ele não precisa abraçar coisas que são características étnicas, culturais do povo judeu. Eles não precisam abandonar isso, a gente não precisa abraçar isso. A gente não precisa botar candelabro, usar kippá, usar talite, usar qualquer coisa desse tipo, tá, gente? Isso aí, sei lá, guarda por festa fantasia. Mas Jesus e os apóstolos, eles seguiam as tradições. Eles não seguiam as tradições que iam contra a palavra de Deus. Isso sim, eles não faziam. Mas as tradições que tinham a ver simplesmente com práticas de como viver como um judeu na época deles, eles seguiam isso e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, quando Jesus se levanta ali, durante a comemoração da Páscoa, ele tinha pedido para os seus discípulos irem até um lugar que alguém tinha um espaço preparado para eles. Tem pessoas que, inclusive, vão especular, alguns comentaristas, que esse espaço onde eles comemoram a Páscoa é o mesmo espaço que eles ficam orando lá em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre eles. Porque os dois são referidos como um cenáculo, uma sala superior. Então, nesse momento ali, Jesus assume o papel do pai da família diante dos discípulos. E ele começa a seguir os ritos judaicos da Páscoa. Inclusive, uma coisa que demonstra para a gente isso, e eu estava falando com o Gui agora mais cedo, quando eu cheguei, que de vez em quando, gente, não sei se acontece com você, mas de vez em quando parece que Deus coloca uns versículos na Bíblia que eles não estavam ali. Isso aconteceu comigo nesses últimos dias aí. Deus pegou um versículo, acrescentou. A gente não pode acrescentar nada à palavra, mas aparentemente ele pode, porque não estava aqui isso aqui antes. Porque eu não sei se você já viu, mas tem mais de um cálice na ceia. E a reação é essa mesmo, é olhar e falar assim, oi? Mas lê aí em Lucas capítulo 22, a passagem que a gente leu. Eu li aqui para vocês. Eu li. Pode pegar a gravação depois, tá de prova. Ninguém colocou aí enquanto eu estava falando. Aqui em Lucas 22, a gente leu a partir do verso 14, vai falar, chegada a hora, Jesus pôs à mesa, os apóstolos estavam com ele. Então, Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, ok? Mas agora, vai para o versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice.
Se você reparar, o cálice que ele pegou antes, ele falou para distribuir entre eles. Então isso daqui é outro cálice. Mas por que tem 2 cálices? E eu digo para você, não é que tenham 2 cálices, é que tem 4. Porque se você conhece a tradição judaica da Páscoa, você vê isso daqui e você consegue perceber claramente o que está acontecendo. Por quê? Porque a Páscoa judaica era comemorada quando a família se reunia, o pai da família se levantava, e aí aquele ritual era dividido em 4 cálices diferentes. O primeiro cálice é o que dá início à cerimônia. O segundo cálice, ele acontece depois da refeição. Você tem um terceiro cálice, que ele acontece antes, que é exatamente o cálice que eu mencionei aqui, que é quando um filho mais novo pergunta para o pai, e aí ele cita aquela passagem de Deuteronômio 26, versículo 5, e aí você tem o último cálice. Só que tem um problema aqui nessa passagem. Se você olhar para essa passagem em todos os evangelhos, você vai ver que em algumas ocasiões fala o seguinte, que eles cantaram um hino e depois foram embora. Eles cantam um hino e vão embora. O problema é que, dentro da tradição judaica, se cantava um hino e só depois bebia-se o 4º cálice. Jesus não termina a cerimônia. Ele não termina, ele não bebe o 4º cálice. Ele não termina a Páscoa com seus discípulos. E a gente fica se perguntando, por que ele não terminou? Ele, sei lá, estava fazendo de qualquer jeito, não ligou, esqueceu, Jesus tinha TDAH. Acho que não. Mas isso faz todo sentido quando você percebe o que acontece logo depois disso daqui. Porque qual que é o lugar para onde Jesus vai depois de comemorar a Páscoa com os seus discípulos? Ele vai para o jardim de Getsêmani. E qual é a oração que Jesus faz no jardim? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Existia um cálice ainda para ser bebido. Mas Jesus sabia muito bem qual era o cálice da Páscoa que precisava ser bebido para que a Páscoa se cumprisse. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ainda que ele, num momento de fraqueza, de fragilidade, de expor o seu coração diante de Deus e diante dos discípulos, ele pede para Deus, Deus, se for possível, eu não quero beber esse cálice. Porque uma outra coisa que eu também reparei nessa passagem é que durante essa cerimônia é falado a respeito do pão, é falado a respeito das ervas amargas, porque ele diz que ele vai mergulhar o pão em algo, e o que ele está falando ali é exatamente essa tigela de ervas amargas. É falado a respeito do vinho, do cálice, que dentro da cerimônia judaica ele era diluído com água, até pelo fato de tomarem 4 ali para evitar a embriaguez. Mas uma coisa que não é mencionada em nenhum dos evangelhos, na refeição, é o cordeiro. O cordeiro parece estar ausente daquele lugar. Agora, óbvio, eu não vou entrar no mérito se havia ou não cordeiro na refeição. Pode ser que tinha, pode ser que não tinha. A gente não pode estabelecer um argumento em cima do silêncio da Bíblia. Mas o que a gente pode estabelecer é que os autores bíblicos escolheram não mencionar um cordeiro na refeição. E eles escolheram não mencionar porque o cordeiro era o próprio Jesus. Ele estava ali como cordeiro, por isso que ele diz, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Ele está ali para dizer, eu sou o cordeiro que vai oferecer o sangue para livrar vocês da morte.
Eu sou o cordeiro que através de comer da minha carne vocês vão receber vida. Jesus se apresenta diante deles dizendo: eu aqui diante de vocês sou o sacrifício da Páscoa. E assim como o cordeiro vive com a família durante um período longo, até o momento em que ele é sacrificado, eu vivi aqui com vocês. Mas vocês precisam saber que chegou a hora. Chegou a hora do meu sangue ser derramado. Chegou a hora da minha carne ser cortada. Chegou a hora de eu tomar do cálice que o meu Pai está me dando. E quando Jesus se dirige para a cruz, depois de ter sido examinado como um cordeiro era examinado, para ver se nele havia ou não algum defeito, e é declarado a respeito dele, pelo próprio Pilatos: olha, eu não achei nada. Aquele momento ali é um momento que é dito assim: olha, realmente esse é um cordeiro sem defeito, e ele pode ser sacrificado para tirar os seus pecados. Quando Jesus vai até aquela cruz, uma outra coisa interessante é que é oferecido para Jesus vinho, logo no início da crucificação, e ele se recusa a tomar. E ele só vai tomar, não um vinho, mas um vinagre, que é dado quando ele diz: eu tenho sede. E logo após tomar daquele vinagre, ele vai dizer: está consumado. O que ele está dizendo que está consumado? Ele está dizendo: agora, o processo, a cerimônia, o rito da Páscoa está completo. O Cordeiro esteve com vocês. Vocês derramaram o seu sangue. Ele foi morto. Mas não só isso, porque todos os cordeiros serviram só para que o anjo da morte não entrasse na casa do povo de Israel. Mas esse cordeiro, ele não é só para que o anjo da morte não entre, mas ele é um cordeiro que afasta para sempre a morte. Através da morte dele, ele deu um golpe mortal na própria morte. Através do sacrifício de Jesus, não é só que nós somos livres da morte na mão desse anjo, ou seja, do juízo de Deus, enquanto ele está trazendo juízo sobre o Egito. Não, nós somos livres da condenação eterna. Não é só que a gente foi liberto de ser morto agora, mas a gente vai ser livre de experimentar a morte eterna. Porque o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que o sangue daqueles cordeiros que foi passado nos umbrais da porta. O sangue de Jesus vai muito além disso. Porque não só ele, como ele fez com o povo de Israel, que libertou eles da escravidão na mão dos egípcios, não. O sangue de Jesus nos libertou da escravidão ao pecado, de fazer a vontade de Satanás, de estar debaixo da opressão do diabo. O sangue de Jesus, a sua morte, o seu sacrifício, ele traz verdadeira libertação para nós. Porque ainda que o povo de Israel tenha saído do Egito, a gente sabe que o Egito não saiu deles. A gente sabe que o pecado permaneceu com eles. A gente sabe que eles continuaram cegos. E eles não conseguiam perceber a glória desse Deus que os libertou. Mas agora, Deus tirou o véu dos nossos olhos. Agora, nós temos a capacidade de ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós conseguimos ver a glória real que ofusca todo o brilho desse mundo. A gente consegue ver aquilo que fazia com que nós tropeçássemos nas trevas. Mas agora nós podemos andar na luz.
Jesus nos libertou da escravidão do pecado através do seu sacrifício. Mas a obra dele não para por aí. Porque Jesus não disse só que ele iria fazer isso, ele disse o seguinte: olha, eu não vou mais beber do fruto da videira até aquele dia. O que ele está dizendo para eles? Jesus não estava falando para eles assim, ó, eu não vou mais beber vinho nessa refeição aqui. O que ele está falando é a respeito da Páscoa. Ele está dizendo, eu não vou mais beber do fruto da videira depois dessa Páscoa, até que haja uma nova Páscoa, e essa nova Páscoa não vai ser simplesmente uma lembrança do que aconteceu, mas vai ser o pleno cumprimento daquilo que eu prometi desde o princípio. Porque assim como eu disse no início, gente, Páscoa é sinônimo de Êxodo. E quando a gente fala a respeito de Êxodo, resta ainda um Êxodo para o povo de Deus. Porque a gente não foi totalmente liberto, porque a gente ainda está nesse mundo. A gente ainda está preso numa estrutura de realidade em que a opressão, o pecado, a injustiça, tudo isso ainda reina ao nosso redor. O pecado ainda nos aflige. Mas Deus vai trazer juízo sobre esse mundo, assim como Ele trouxe juízo sobre o Egito. Assim como Ele fez com que o povo de Israel fosse protegido enquanto Ele lançava as pragas no Egito para demonstrar o seu poder, Deus vai enviar juízo sobre a terra. E quando Ele enviar esse juízo sobre a terra, o povo de Deus vai ser protegido para a glória do nome dEle. A igreja não vai ser arrebatada enquanto o mundo passa por tribulação. Não, a igreja vai estar ainda na terra. Por quê? Porque assim como Moisés e o povo de Israel estavam ali na terra do Egito, enquanto Deus enviava os seus juízos e fazia distinção entre o seu povo e o povo egípcio, Deus também vai liberar o seu poder e fazer distinção entre a igreja e aqueles que não conhecem a Ele. Deus vai estabelecer sua glória e o seu poder diante do mundo como um testemunho no fim. Porque vai ainda haver um êxodo, mas nesse novo êxodo, a igreja e Israel não vão ser apenas libertos de uma escravidão humana, mas a gente vai ver a libertação de toda a terra do jugo do pecado e de Satanás. Quando Jesus falou, eu não vou comer dessa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus, o que ele está dizendo é que eu não vou comer novamente dessa Páscoa até que eu venha, mas eu não vou vir como alguém simplesmente para me humilhar. Eu vou vir como um rei, para estabelecer o meu trono, para exercer juízo, e para estabelecer a minha glória sobre todas as nações. E naquele dia, vocês vão se sentar comigo. E nós vamos tomar um cálice, não fazendo memória daquilo que ocorreu, mas comemorando a plenitude daquilo que Deus prometeu desde o princípio dos séculos. Amém?